da lei de cotas ainda é visto como um peso e um desafio para muitos empregadores. Mas encontramos uma empresa que tem cumprido integralmente o que a lei determina e ainda tem promovido uma inclusão de verdade. Eu visitei uma transportadora que tem 2.600 empregados. De acordo com a lei, eles deveriam ter 5% de profissionais com deficiência ou reabilitados pelo INSS, o que daria 130 funcionários nessa qualidade. Hoje, a empresa tem 131 profissionais com os mais diversos tipos de deficiência. Mesmo antes, né, de ter essa obrigação, a gente já contratava pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Para nós não é empecilho nenhum. As portas da empresa sempre estão abertas para esse tipo de contratação. O D'Angelo Menezes é gerente do centro de distribuição da empresa. Me conta aqui, amigo, você gosta de trabalhar aqui? Gosto. É? O que você faz aqui? De tudo. De tudo? Você gosta de ficar sem trabalhar? Não. Não? Quando você está aqui, então você se sente bem? Sim. O Cláudio Ferreira Martins é auxiliar de transportes e foi o primeiro profissional contratado para o cumprimento da lei de cotas. A maior dificuldade exatamente foi quebrar primeiro um preconceito com relação à inclusão dos PCDs nos nossos quadros. Alguns gerentes entendiam que essas pessoas eram menos qualificadas ou que não teriam condições de realizar um trabalho tão bom quanto uma pessoa dita ou considerada normal ou sem deficiência, né? Esse foi o primeiro desafio. O Jesus Leão é gerente de gestão de pessoas. Tá com quantos anos? 28 anos. 28? E esse aqui é seu primeiro emprego? Primeiro emprego meu. Seu primeiro emprego? Tem quanto tempo que você tá aqui? 4 anos. 4 anos? É. É. Como você se sente trabalhando aqui todo dia? Muito ótimo. É. Você se acha uma pessoa mais capaz depois que você começou a trabalhar? Sim. Esse é o Lucas Barbosa. Ele é auxiliar de transporte. Cara, é um exemplo, né, velho? Tipo assim, ele já tem muito tempo aqui de casa, já me ensinou muitas coisas, um ajuda o outro e uma sensação muito boa, velho. Ele é um amigão. Ele, eu falo que bate no peito e falo, ele é um amigo velho. Você acha que o Lucas contribui aqui para o ambiente da empresa? Nossa, demais, velho. Todo mundo gosta dele, todo mundo da patrulha conversa com ele. Ele contribui sim, ele meio que é o ponto que une o pessoal, fraga. E não, ele é muito bom trabalhar com ele, não tem nada a reclamar, não. Esse é o Juan Ribeiro. Ele também é auxiliar de transporte e trabalha junto com o Lucas. É importante esclarecer que o emprego apoiado não é nenhum tipo de assistencialismo, mas consiste em aproveitar o máximo de autonomia do profissional com deficiência e oferecer a essas pessoas o acesso ao emprego formal, em igualdade de condições. Todos eles, quando são contratados, recebem o manual de normas e procedimentos da empresa e tem que cumprir. Se tiver que ser advertido, se tiver que tomar uma suspensão, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Inclusive, é o que a gente trabalha muito aqui, essa questão deles se sentirem incluídos no ambiente. Não existe proteção. O interessante é que os profissionais com deficiência estão espalhados nos mais diversos setores, conforme as suas competências e qualificações. A mudança da cultura da empresa foi essencial para isso. Ou seja, não se tem no norte o valor ou o problema da multa que viria. Mas essa multa, ela passou a ser de menor relevância a partir do momento em que as pessoas se conscientizaram que precisávamos trazer esses profissionais, que eles seriam tão ou mais importantes, inclusive, dos que já estavam aqui. O Elbert Moraes tem deficiência auditiva, mas mesmo enfrentando barreiras de comunicação, ele agarrou a oportunidade e conquistou seu espaço. Não é só pela cota. A contratação é pela habilidade, pela competência, pela possibilidade de desenvolvimento, pela dedicação e reconhecimento, porque a pessoa com deficiência, quando tem a oportunidade, estamos falando aqui de oportunidade e reconhecimento, quando ela recebe essas duas vias, né, da empresa, ela apresenta um rendimento até maior, muitas vezes. O mercado, ele tem essa mão de obra precisa ser buscada nos locais corretos, então os profissionais de RH precisam parar de reclamar simplesmente da imposição legal. Então é quebra de paradigmas, não tem outra saída para os profissionais de RH. Já
Tiago, o cenário nacional em nível de, é certo, tá no português, a nível de, exato. Em nível nacional, a gente foi na reportagem, trazendo para o nosso quintal, para Minas Gerais. Como é que Minas Gerais está nesse cenário, né, em relação a quadras? Bom, Garcia, de acordo com o que o Ministério do Trabalho apresentou na última semana, né, Minas Gerais está menos ruim, está um pouco acima da média nacional, né, do cumprimento da lei de cotas hoje, né? Mas, literalmente falando, posso dizer que a lei de cotas ela é cumprida pela metade hoje no Brasil. Minas Gerais leva uma pequena vantagem, porque o Ministério do Trabalho aqui atua de forma incisiva, né? A doutora Patrícia Siqueira, auditora fiscal do trabalho, que organizou esse evento que nós mostramos, né? Ela, com toda a sua equipe, tem trabalhado de forma pesada e atuando mesmo, não só na parte de fiscalização, Garcia, mas também de auxiliar as empresas. Sabe que hoje o empresário ele pode procurar o auxílio do Ministério do Trabalho para poder incluir a pessoa com deficiência. Olha, você vê muita gente interessada, foi muito legal ver mais de 1000 pessoas numa manhã, né, de segunda-feira, envolvidas para poder aprender sobre inclusão e para mostrar que isso é possível. Nós pegamos aí uma empresa que cumpre integralmente a lei de cotas. Rigorosamente. Rigorosamente, porque hoje, infelizmente, se encontra desculpas do tipo, a pessoa com deficiência não quer trabalhar porque recebe o benefício. Mentira, o estudo comprovou isso. O número de pessoas com deficiência hoje que estão disponíveis para o mercado de trabalho é quase 10 vezes o número de vagas que estão reservadas. Então não é só uma cota, é colocar a pessoa com deficiência, como você disse no início da matéria, dar oportunidade, ter boa vontade, né? A pessoa com deficiência, Garcia, ela pode mudar o ambiente de trabalho, ela motiva os outros, ela melhora o comportamento da empresa, né? E tá aí um exemplo para o Brasil inteiro, né? Ver que isso é possível e a gente acredita, Garcia.